Bora falar de futebol, bora falar dos dois jogadores que são buchas para o Palmeiras nesse momento. São dois jogadores que passaram a temporada emprestados e não convenceram. E agora, o que fazer com eles? Caio Paulista e Rômulo. Bora falar sobre esse assunto aqui nesse vídeo. Mas antes eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Ó, me dá uma moral? Tá faltando menos de 600 inscrições para bater os 90 mil, que é meta para esse fim de ano, hein? Será que eu chego? Clica aqui no botão inscrever-se. Vou ficar muito contente se até o final do ano a gente bater 90 mil inscritos por aqui. Show? Bora lá pro tema do vídeo. Olha só. Caio Paulista e Rômulo, né? Dois jogadores que chegaram com boa expectativa. O Caio Paulista por ter desempenhado um bom futebol, jogando na mesma exigência do Palmeiras. A gente está falando de um time de primeira divisão do futebol brasileiro com alta visibilidade e que sai campeão da Copa do Brasil como um nome relevante e importante do São Paulo, mas no fim das contas o Caio Paulista não se adaptou ao Palmeiras. E aí foi para outro nível de exigência, muito parecido. Foi para o Atlético Mineiro. Uma negociação, inclusive, que envolveu o Bruno Fux e que o Palmeiras bancou. O zagueiro funcionou na equipe alviverde, funcionou para Abel Ferreira. Não dá para dizer o mesmo do Caio Paulista. Ele não foi bem em mais uma temporada. O Caio Paulista, de fato, conseguiu render nas mãos do Diniz, lá no Fluminense, chamou atenção, rendeu ali na mão do Dorival no São Paulo e depois, olha, impressionante. O Caio Paulista vai fazer 28 anos em maio do ano que vem e tem realmente poucos anos, poucos momentos em que a gente fala que ele se firmou como nome relevante do clube onde estava na sua carreira. Ele atuou, inclusive, majoritariamente como lateral esquerdo no Atlético Mineiro. É bom lembrar, né, que o Caio Paulista foi contratado pelo Palmeiras com o olhar do Abel em cima da sua polivalência, por poder jogar como um lateral esquerdo, mas também atuar como um ponta direita. Jogador muito agressivo, jogador que vai para cima. E no Atlético Mineiro, o Galo jogou com alas, o Galo jogou com lateral e no fim das contas, sempre o Caio Paulista era o jogador que ficava no banco. Fosse com o Arana, fosse com o Rubens, que acabou sendo vendido no Galo, ele sempre era a pior opção possível dentro das possibilidades de lateral esquerdo. E na ponta direita, nem se cogitou, pouco utilizou, pouco entrou em campo, pouco pisou no gramado para ser de fato um ponta direita. Era muito mais circunstancial de jogo, de lance, do que propriamente entrar para fazer essa função, fosse qual fosse o treinador ao longo da temporada pelo Galo. Não se firmou, fez 36 jogos pelo Atlético Mineiro no ano, sendo titular somente em 15 vezes. Média ali de 40 minutos em campo e a reta final dele é ladeira abaixo em relação ao aproveitamento, né? De novembro para frente, ele foi muito menos utilizado. Para você ter uma ideia, ele jogou em apenas 5 dos últimos 11 jogos, foi titular uma só vez e entrava realmente na reta final das partidas. Um atleta que não convenceu nem mesmo para ser uma peça para tentar mudar jogo, pela versatilidade que chamou atenção no São Paulo, chamou atenção no Fluminense, mas não deu. Ele não consegue recolocar aquilo em prática nem no Palmeiras e nem no Atlético Mineiro. Mas é o tipo de jogador que, por completar 28 anos em maio do ano que vem, é um jogador que fisicamente está bem, tem potencial para entregar e acaba sendo um tipo de jogador que, para clubes de menor orçamento e que precisam de jogadores com mais casca, polivalentes, justamente para jogarem em diferentes funções por conta do valor baixo que se tem para investir, tanto em contratação quanto em pagamento de salários, é um jogador que, por já ter mostrado potencial, pode ter mercado na Série A da próxima temporada, sim, mesmo tendo ido mal no Galo, mesmo tendo tido uma passagem ruim pelo Palmeiras. Portanto, na tentativa de recuperá-lo, aproveitando quem está muito em baixa, um clube da Série A pode, quem sabe, ser o destino do Caio. Mas aproveitamento no Palmeiras em si, pela comissão técnica do Abel, não vai acontecer. Em relação ao Rômulo, vamos lá, né? Uma aposta que o Palmeiras fez, vamos lembrar que o Rômulo foi muito bem, jogando como um meio-campista de segundo volante e também como um meia na Série B,
com o Novo Horizontino, foi destaque na Série B com o Novo Horizontino e depois foi destaque no Campeonato Paulista, ganhou 3 troféus, seleção de campeonato, revelação do campeonato e mais um que eu já me esqueci. Mas ele chega ao Palmeiras realmente chamando muito a atenção pelo que fazia no Novo Horizontino. E aí o começo dele no Palmeiras é de pouquíssima utilização, né? Ele faz só 12 jogos depois de uma temporada em que ele faz um bom Campeonato Paulista e ganha todos os prêmios possíveis no Novo Horizontino. 12 partidas é muito pouco para se observar, mas já deu a letra de que a comissão técnica não enxergava nele um atleta com potencial para encarar os desafios que o Palmeiras teria pela frente, fisicamente e taticamente. Pois bem, ele chega na temporada seguinte, que é a atual temporada, faz 4 jogos e a comissão técnica o empresta ao Ceará. E aí, tem uma lógica na parada, né? Porque o Palmeiras entendia naquele momento que o Rômulo tinha potencial, mas precisava ser mais lapidado. Empresta ao Ceará, que tinha como técnico na temporada o Léo Condé, o técnico que o lançou no Novo Horizontino. E aí a aposta era de que com essa sinergia ele pudesse ser recuperado. Havia expectativa de que ele pudesse voltar a mostrar pelo menos aquilo que mostrou na Série B do Brasileiro e no Paulistão. E não aconteceu. Ele não conseguiu se adaptar ao Ceará, o Ceará foi buscar o Vina para a posição, jogador mais cascudo e mais experiente, e nem terminou o ano com o Rômulo no elenco, optou por liberá-lo, e ele foi parar no Novo Horizontino, já que não deu com o técnico que o lançou, a tentativa foi com o clube que o lançou. E no Novo Horizontino ele teve espaço, ele jogou 16 partidas, foi titular em 13 delas, mas ele não conseguiu se destacar tanto quanto se destacou na sua primeira passagem. Claro, o abalo emocional é muito grande, né? Ele havia chegado no Palmeiras, não conseguiu se firmar no Palmeiras, baixou um pouco o patamar, foi para o Ceará, ainda que um time de primeira divisão, mas não com a visibilidade que o Palmeiras tem, e nem disputando os títulos como o Palmeiras disputa. Não conseguiu de novo se adaptar, baixou o degrau, foi parar na Série B mais uma vez e muito rapidamente. Ainda tem contrato com o Palmeiras, como eu disse, mas no Novo Horizontino, até pelo abalo emocional, pela mudança de técnico, mudança de ares, mudança de metodologia de preparação física, ele não conseguiu mostrar tudo aquilo que ele podia, embora tenha feito um último jogo no qual foi muito participativo, Novo Horizontino e CRB. O Novo Horizontino vence por 3-0, 2 gols dele, e o que não foi gol dele teve uma participação clara e importante dele na jogada. E ele ainda teve outros lances em que colocou companheiros na cara do gol, chegou a obrigar defesas, foi bem no último confronto, mas é muito pouco para quem quer de fato espaço no Palmeiras e também para quem quer espaço na Série A, porque um atleta que chega ao Palmeiras e não se adapta, tudo bem, em outros clubes pode se adaptar, mas quando vai ao Ceará e é liberado antes do fim do campeonato, é claro que isso acaba pesando psicologicamente para o atleta e até na avaliação de outros diretores de futebol e outras comissões técnicas que vão disputar a Série A. O Rômulo tem 24 anos, vai fazer 25 só em outubro, então ainda é um jogador que pode evoluir, pode ser lapidado, talvez não para o nível de Palmeiras, é verdade, mas para nível de Série A. Como eu disse, difícil encaixar essa peça na Série A, é um desafio um pouco grande, mas é uma peça que clubes podem apostar para tentar recuperar o atleta, para tentar desenvolver o atleta. Acho mais difícil, acho mais complicado. O mais natural, inclusive, é até que o Novo Horizontino, que se manteve na Série B, lutou até o fim para subir e vai disputar o Campeonato Paulista, acabe sendo o destino do Rômulo mais uma vez, acabe sendo a casa dele em 2026. É possível, claro, mas o desafio do Rômulo é tentar entrar na Série A mais uma vez, mas entrar para jogar. Vamos ver o que o Palmeiras vai fazer com esses atletas, vamos ver o que o Palmeiras vai conseguir trabalhar nesses atletas envolvendo o mercado, mas são 2 jogadores que muito deveram nessa temporada por diferentes questões e acabam não sendo aproveitados na temporada de 2026 no Palmeiras, mesmo tendo contrato com o clube. A ver quais serão os destinos desses atletas. Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo, claro que eu quero o seu olhar, a sua pergunta, seu comentário é muito relevante para o meu trabalho, claro que eu quero a sua opinião e, evidentemente, que eu quero chegar nos 90 mil inscritos até o final do ano. Então clica aqui no botão inscrever-se, faltam menos de 600. Já clica também no botão do like e do hype. Esses 2 botões mostram para a plataforma que o vídeo é bom e aí o YouTube manda para mais pessoas. Além disso,
Claro, se você quiser ser membro do canal do Fragoso e apoiar mensalmente esse trabalho que eu faço diariamente por aqui, é só clicar no botão Seja Membro, menos de R$5 por mês. Vou ficar muito contente com o seu apoio. Então já sabe, né? Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo e bora falar de futebol.